Cerca de 600 anos antes de Cristo, Babilônia estava sob o domínio de um rei implacável, que governava com mão de ferro até que, em determinado momento, teve um confronto marcante com a presença de Jesus. Muitas pessoas desconhecem que Jesus esteve presente no Antigo Testamento, e esse evento é registrado no livro de Daniel. Esse acontecimento se desenrola na poderosa Babilônia, uma terra comandada por Nabucodonosor, um monarca extremamente arrogante e impiedoso, que encontrava satisfação em subjugar e punir cruelmente seus inimigos. Ele liderou o mundo antigo como um governante autoritário absoluto. Após conquistar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito, que na época era seu maior oponente. Como Judá estava situado entre seu império e seu novo alvo, o rei viu a necessidade de eliminá-lo. Com o desejo de expandir seu império e consolidar sua influência, Nabucodonosor decretou que jovens israelitas fossem treinados para servi-lo no palácio, sendo instruídos na cultura babilônica para se tornarem conselheiros e sábios. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados como cativos e receberam novos nomes: Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Determinado a unificar seu império sob sua autoridade, o rei ordenou a construção de uma imensa estátua de ouro, um símbolo monumental de sua grandeza. A estrutura media aproximadamente 27 metros de altura e foi erguida para demonstrar seu poder. Provavelmente, Nabucodonosor planejou essa iniciativa como um meio de consolidar sua posição política, reunindo todos os seus oficiais e líderes para um evento solene. Era esperado que todos se curvassem diante da estátua em sinal de submissão. A ordem era clara: aqueles que se recusassem a adorá-la seriam condenados à execução em uma fornalha ardente, onde seriam consumidos pelo fogo. Diante da ameaça de uma morte dolorosa, a multidão obedeceu sem hesitação. Para o rei, esse era um momento crucial, pois ele desejava ser reconhecido não apenas como soberano máximo da Babilônia, mas também como uma figura de autoridade religiosa suprema. No entanto, 3 jovens se recusaram a seguir essa imposição. Mesmo sob intensa pressão social, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da imagem. Alguns observadores notaram sua resistência e prontamente relataram o fato ao rei. Tomado pela fúria, Nabucodonosor ordenou que fossem lançados na fornalha, aumentando ainda mais a temperatura do fogo. Mas, para espanto de todos, algo inacreditável aconteceu: as chamas não os consumiram. Seus corpos permaneceram intactos, seus cabelos não foram queimados, suas vestes não sofreram nenhum dano e nem mesmo o cheiro de fumaça ficou neles. Mas o mais surpreendente foi o que o rei viu dentro da fornalha. Não eram apenas 3 homens andando livremente entre as chamas, mas sim 4. E a aparência do 4º homem era como um filho dos deuses. Livro de Daniel capítulo 3 versículo 25. Muitos teólogos e estudiosos acreditam que essa figura misteriosa era uma manifestação de Jesus Cristo antes de sua encarnação. Esse evento sobrenatural deixou o rei e toda a corte perplexos, pois demonstrava que havia uma força divina protegendo aqueles jovens de uma morte certa. Esse evento revelou uma verdade fundamental: Deus pode nos livrar das adversidades de formas inesperadas. Às vezes, Ele nos resgata diretamente, mas também pode nos fortalecer no meio da provação. A história desses 3 homens exemplifica uma fé inabalável, que desafia até mesmo os reis mais poderosos. Sua confiança em Deus provou que somente Ele tem o controle supremo sobre tudo. Esse acontecimento fez com que Nabucodonosor testemunhasse a grandeza do Deus verdadeiro, reconhecendo sua soberania diante de toda a Babilônia. Entendemos que Deus pode nos libertar de qualquer situação difícil, mas isso não significa que Ele sempre intervirá da maneira que esperamos. De acordo com as Escrituras, algumas tribulações são permitidas para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Em muitos momentos, não compreendemos o propósito dos desafios que enfrentamos, mas Deus nos pede para confiar nele, mesmo quando a dor parece insuportável. Jó, que sofreu intensamente, declarou: "Ainda que ele me mate, nele confiarei." Essa é a essência da fé verdadeira: confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Devemos lembrar que Deus nunca prometeu uma vida isenta de sofrimento, mas garantiu que nunca nos deixaria sozinhos. A experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que, em tempos de perseguição e provação, devemos manter nossa fidelidade a Deus, sem concessões.
Mesmo quando confrontados com a morte, eles não hesitaram em afirmar: ó Rei, não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa coragem, registrada no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 18, continua a inspirar gerações. A história nos ensina que devemos perseverar em nossa fé, independentemente dos obstáculos. Quando decidimos permanecer fiéis a Deus, Ele está conosco. Ele pode não impedir que passemos pelo fogo, mas certamente caminhará ao nosso lado no meio das chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram isso com suas próprias vidas. Deus, que esteve com eles na fornalha, continua presente nos desafios que enfrentamos hoje. A maior prova disso está na vida de Jesus Cristo. Assim como aqueles 3 jovens, Jesus também enfrentou perseguição e permaneceu firme. Ele foi fiel até o fim, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Foi crucificado, mas a história não terminou ali. Deus o ressuscitou dentre os mortos, mostrando que a fidelidade a ele jamais será em vão. O relato de Sadraque, Mesaque e Abednego é um lembrete de que devemos manter nossa fé, pois Deus sempre honra aqueles que permanecem leais a Ele. Essa narrativa ecoa como um exemplo poderoso para todos nós. Ela nos encoraja a permanecer firmes em Deus, independentemente das circunstâncias. Não importa quão intensas sejam as provas, sabemos que nossa esperança não está nesta vida, mas na eternidade ao lado de Deus. Essa é a verdadeira segurança que temos. Se essa história impactou você, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu apoio e obrigado por acompanhar até o final.